Olá, mamães, sejam bem-vindas a essa sequência de vídeos que nós vamos gravar para falar sobre esse tema tão bonito que é a amamentação. E hoje nós vamos introduzir, esse vídeo com o tema Introdução ao aleitamento e suas vantagens. Então nós já vamos começar falando sobre as vantagens do aleitamento materno para o seu filhote, tá bom assim? Antes de começar a falar propriamente sobre o aleitamento materno, eu quero falar para vocês sobre a importância, eu sempre bato nessa tecla, A importância da consulta pediátrica ainda no período gestacional. Lá, você ainda não tem o bebê nos seus braços, então você pode se jogar na consulta, tirar todas as suas dúvidas. O pediatra vai falar com você sobre a amamentação, vai lhe dar um monte de informações. E quando você finalmente tiver o bebê nos seus braços, você vai saber o que fazer. Então, a consulta do terceiro trimestre é uma consulta muito especial, cheia de expectativas por parte dos pais, cheia de dúvidas. Então, a gente conversa sobre diversos pontos e o principal deles é a amamentação. Tirar seus anseios, tirar suas incertezas, aquela velha dúvida, doutora, e se meu leite for fraco? E assim vai. Essa é a consulta que você tem para estar tranquila, para estar confiante, para quando você tiver seu bebê no braço, você poder conduzir da melhor forma, lembrando do que foi conversado na consulta. Então, eu reforço aqui que a amamentação vem desde essa consulta, vem desde este momento, tá certo? Então, é muito importante que você realize essa consulta no terceiro trimestre. Às vezes o bebê quer nascer antes do tempo, A gente deixa tudo para a última hora, mas o bebê nasce antes do tempo, não dá tempo de fazer a consulta. Então, a partir do 7º mês de gestação, marca já com o pediatra para você fazer essa consulta e ter uma tranquilidade na hora de amamentar. Combinado? Uma coisa que a gente vai conversar hoje é porque o mês de agosto é considerado na pediatria o agosto dourado. Por que dourado? Porque o leite materno é considerado o alimento de ouro na vida das nossas crianças, certo? E a Sociedade Brasileira de Pediatria selecionou o mês de agosto para fazer esse grande incentivo, Mais do que a gente já faz durante nossas consultas, o mês de agosto ele é voltado para esse grande incentivo da amamentação, ok? Então, muito mais do que amamentar, apenas o ato de amamentar, nós temos várias vantagens, tá? Então, nós vamos falar sobre elas agora. Então, evita mortes infantis, por quê? Porque o leite materno tem anticorpos. E aí, esses anticorpos passam para o bebê e o bebê se protege contra infecções mais graves. Então, por exemplo, diarreia, infecção do trato respiratório inferior, como, por exemplo, as pneumonias. Então, tudo isso vem anticorpozinhos da mãe para o bebê, certo? Diminui o risco de alergias, porque a criança não é exposta diretamente, às substâncias que podem causar alergia à proteína do leite de vaca. A gente sabe que quando a criança é diagnosticada com a PLV, a mãe precisa fazer uma dieta de restrição, mas ela é muito mais comum a criança ter a PLV na hora que ela está tomando fórmula infantil do que por conta do leite materno, tá? Então, o leite materno também protege. Dermatite atópica, asma, sibilos, então tudo isso o leite materno vai ajudar, tá bom? Melhora no estado nutricional dessa criança, então o leite materno fornece nutrientes, até mesmo as mães desnutridas conseguem fornecer um leite materno maravilhoso para os seus filhos, tá? Atua no desenvolvimento cognitivo da criança e emocional, atua na inteligência dessa criança, então o leite materno é importante também por conta disso. Trabalha também na saúde a longo prazo, como por exemplo obesidade, diabetes, hipertensão, tudo isso, colesterol alto, tudo isso o leite materno combate, tá? Interfere também na questão da cavidade oral, que a mamadeira não ajuda. Como assim? Quando o bebê mama no peito, ele faz força para mamar. O leite não vem fácil. Por mais que a mãe seja aquela mãe que tem bastante leite, que o leite pinga, o bebê quando vai mamar, o leite não vem fácil. Ele precisa fazer um esforço para mamar. Já na mamadeira, não. Mamadeira, o leite vai
liberado. Então, o que acontece? A criança vai preferir a mamadeira pela lei do menor esforço. Você também preferiria a mamadeira pela lei do menor esforço, porque todos nós estamos atrás do menor esforço. Só que o esforço de mamar no peito faz com que a cavidade oral seja fortalecida. Então, olha aí a vantagem, tá certo? Então, melhora da questão oral da criança. Além disso, saúde física e psíquica da mãe. Como assim? Amamentar protege contra câncer de mama, câncer de ovário, câncer de útero, protege contra diabetes tipo 2 e também atua contra nova gravidez. Ai, doutora Tamires, amamentar exclusivamente no peito, se eu amamentar a vida toda essa criança no peito, eu nunca mais vou engravidar? De jeito nenhum, né? Converse com seu ginecologista, mas nesses primeiros meses que você está amamentando de forma exclusiva, a tendência de você engravidar de novo é muito baixa. Mas eu não estou dizendo aqui que amamentar é anticoncepcional, tá certo? Converse com o seu ginecologista sobre isso, tá? E tem um menor gasto financeiro, né? As mamães que fornecem fórmula para os seus filhos podem dizer o gasto financeiro que é na questão de comprar latinha de leite todo santo mês, não é isso? Então, o leite materno ele já vem pronto, na temperatura certa, na concentração dos alimentos de forma certa, sem gasto nenhum, não precisa preparar para oferecer, já tá ali pronto, tá? Então, é muito importante, são essas algumas das muitas vantagens do aleitamento materno na vida das nossas crianças e das mamães também. Então, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria hoje ela recomenda, né? Ela recomenda uma amamentação exclusiva até 6 meses de vida, tá? E sobre livre demanda, tá? Lembrando que o que é livre demanda é quando o bebê quer mamar, tá? Muitas mães saem da maternidade com a seguinte orientação: acorde para mamar de 3 em 3 horas. Você tem que dar de mamar de 3 em 3 horas. Gente, isso não existe, tá? Isso não existe. Não existe acordar um bebê para dar de mamar, tá bom? Então, já vou deixar isso aqui bem claro para vocês. Essa orientação está errada. É livre demanda. E o que a gente precisa conversar hoje é porque é o seguinte: o bebê, o RNzinho, aquele bebê que acabou de nascer, ele tem um esvaziamento gástrico que varia de 1 a 4 horas. Então, digamos que você teve um bebê que esvazia o estômago dele de hora em hora. O que vai acontecer? Ele vai mamar como? De hora em hora. Se você teve um bebê que tem um esvaziamento gástrico em torno de 3 horas, ele vai mamar de quanto em quanto tempo? De 3 em 3 horas. Então, isso não é o seu leite fraco, isso é do bebê, tá? Então, um bebê, ele leva em torno de 1 a 4 horas para ter o esvaziamento gástrico. E é justamente esse esvaziamento gástrico que vai dizer, tá na hora de mamar sob livre demanda ou não, ok? Outra coisa, o bebezinho pequenininho, ele mama de 8 a 12 vezes por dia. 8 a 12 vezes por dia, tá? E na época que a mamãe tá ainda com a fase de colostro, né, que é aquele leite inicial que a mãe produz, que nós vamos conversar depois sobre esses leites, né, as fases do leite materno, mas quando ainda é o colostro, que é aquele primeiro leitinho, o que acontece com ele? As mamadas são mais curtas e são mais frequentes. Esse colostro, ele é rico em proteína, mas ele é um pouquinho pobre em quê? Gordura. E o que a gordura faz? Dá o que pra gente? A saciedade. Então, se ele tem muitas proteínas, o que vai acontecer? E tem menos gordura, o que vai acontecer? A criança vai mamar mais frequente, tá? E aí vem de novo aquela queixa. Meu Deus, o meu leite é fraco. De jeito nenhum, não existe isso de leite fraco. A composição do seu leite, na época em que ele é colostro, é um leite que tem menos gordura, como qualquer outra mãe produz colostro com menos gordura. Então, o bebê vai mamar muito mais, mas em compensação tem proteínas, tá? Então, assim, é tudo muito balanceado, tudo tem justificativa, ok?
Então, assim, tô dizendo tudo isso para quê? Para você entender, de uma vez por todas, que o seu leite não é fraco, tá? No vídeo de quarta-feira, nós vamos conversar sobre, de sexta, nós vamos conversar sobre as características do leite materno e nós vamos falar melhor sobre essa composição do leite, tá bom? Mas até lá, já quero colocar na sua cabeça que o bebê pequenininho demais, ele mama o tempo todo, tá? Que o seu leite não é fraco por conta disso, isso é uma coisa normal do leite materno e normal do bebê, ok? Então, vamos já começar tirando isso, essa ideia de leite fraco da cabeça, certo? Quais são os problemas de se iniciar a introdução alimentar aos 6 meses? Antes dos 6 meses, né? A gente viu já, quem está me acompanhando no grupo do Telegram, né? A gente já conversou sobre isso. O que acontecia antigamente? Né? Antigamente, a introdução alimentar ela acontecia por volta dos 4 meses de vida. Só que por volta dos 4 meses de vida, essa criança não tem maturidade nenhuma para nada. Ela ainda é um bebê, ainda está em desenvolvimento, nem se senta só, certo? Então, como é que era feita a introdução alimentar naquela época? Papinha, suquinho, tá? Chazinho. Então, tudo o mais líquido possível. Por quê? Porque ela mamava leite líquido. Então, o suquinho, o chazinho, a papa bem líquida, tá certo? Isso foi com o tempo, foram vendo estudos, né? Foram sendo feitos estudos e já se sabe hoje que a introdução alimentar, ela deve ser orientada a partir dos 6 meses, desde que a criança apresente sinais de prontidão. Ou seja, se seu bebê fez 6 meses e quando você bota ele sentado, ele vai caindo para um lado, vai caindo para frente, vai caindo para o outro, isso não é sinal de prontidão, tá? Então, um dos pontos importantíssimos da introdução alimentar é que seu bebê sente sem apoio. Ou seja, ele senta e fica sentado, tá certo? Mas, enfim, o que acontece com a introdução alimentar antes dos 6 meses, né? O que foi que os estudos mostraram e por que mudou para 6 meses? Houve o estudo comparativo que foi realizado para que houvesse essa mudança de 4 meses para 6 meses em iniciar a introdução alimentar. Ele comparou as crianças e verificou que houve aumentando de 4 para 6 meses a introdução alimentar. Houve um menor número de episódios de diarreia, tá? Porque o intestino ainda estava muito imaturo e com 6 meses o intestino já está um pouco mais receptivo para receber os alimentos, então menos chance de diarreia, tá? Menor número de hospitalização por doença respiratória. Por quê? Porque essa comidinha podia ir para outro canto, além do que quando você introduz o alimento, o leite materno ele vai sendo deixado de lado, né? O alimento ele vai substituindo as refeições. Então, menor ingesta de quê? Anticorpos, né? Outra opção, menor risco de desnutrição. Como eu falei, até as mães desnutridas, elas produzem um leite importante para o seu filho. Então, se a gente, às vezes, faz uma papa ou outra coisa e não fornece nutrientes adequados. Então, essa criança era hospitalizada com desnutrição, tá? Outra coisa, outro ponto importante para mudar de 4 para 6 meses a introdução alimentar, a maior absorção de importantes componentes como ferro e zinco, tá? Então, ferro e zinco, eles são melhores absorvidos mais na frente, tá? O intestino mais receptivo para esses nutrientes, tá? E outra coisa, que quando era feito com 4 meses a introdução alimentar, tinha uma menor duração do aleitamento materno. Óbvio, né? Então, se você mudou o almoço pela papa salgada ou pela comida, né? O almoço já não tem mais o leite materno, né? Então, isso tudo vai fazendo com que o quê? Com que o organismo vá fazendo um desmame mais precoce, tá? E aí, muitas mães me perguntam, doutora, meu filho fez 1 ano, já posso parar de dar de mamar? Né? Porque as recomendações são até 6 meses, amamentação exclusiva sob livre demanda.
E amamentação até 2 anos, claro, com arroz, com feijão, com frutinha, mas a amamentação até 2 anos. Então, aqui eu trouxe algumas informações do porquê é tão importante manter ao máximo essa amamentação, tá? Então, vamos lá. No 2º ano de vida, o leite materno ele é capaz de oferecer para o seu filho 95% da vitamina C que ele vai ingerir, ou seja, se ele chupar uma laranja, 100%. Então, muitas mães também perguntam, doutora, eu comprei um vidro de vitamina C para dar ao meu filho, precisa? Não precisa, tá? Se no 2º ano de vida, né, assim que a criança faz 1 aninho, de 1 ano a 2, o leite materno já é capaz de ofertar 95% da vitamina C que seu filho precisa, para que é que você vai suplementar com qualquer outra vitamina C? Sem necessidade, tá certo? Outra coisa, 45% da vitamina A que seu filho precisa vem da sua amamentação no 2º ano de vida, tá? Também 38% das proteínas que ele precisa consumir, né, já vem também do leite materno. 31% de energia vem do leite materno e anticorpos, nossa palavra-chave. Não tem nenhuma fórmula infantil que dê para o seu filho anticorpos para protegê-lo contra as doenças. Então, continua nesse 2º ano de vida, continua sendo necessária a amamentação, continua sendo importante a amamentação, continua sendo protetora a amamentação, tá certo assim? Então aqui a gente falou sobre diversos pontos pelos quais a amamentação é necessária, tá bom? A amamentação é importante. Doutora, eu gosto de amamentar meu filho, eu me sinto bem amamentando meu filho, ele ama, né, mamar no peito. Nós temos um vínculo muito importante na amamentação e meu filho já tem 2 anos. Suspendo a amamentação? Gente, de jeito nenhum, tá? Não vai ser eu que vou dizer para essa mãe que ela precisa suspender a amamentação, tá? O que acontece? Nós temos um tabu na sociedade, né? Então, se a gente vê uma criança de 5 anos mamando no peito, o que a gente vai pensar? Nossa senhora, essa criança ainda tá no peito. Gente, de quem é o peito e de quem é o filho? Não tem nada a ver com você, né? Então, assim, não vai ser eu, doutora Tamires, que vai dizer 2 anos acabou a amamentação. De jeito nenhum. Quem vai dar um ponto final na amamentação, quem vai fazer o desmame da amamentação é a mãe com a criança, tá certo? Então, de jeito nenhum que vai ser eu. Isso é uma decisão da família, isso é uma decisão mãe e filho, ok? Por fim, eu queria falar para vocês sobre a produção do leite, tá? O leite materno, ele tem vários processos, né, para ele ser produzido. Ele já começa a se preparar desde o período gestacional e ele é composto por 2 hormônios. 2 hormônios atuam para produzir esse leite, tá? O primeiro hormônio é a prolactina. Ela é responsável pela produção do leite, tá? E o segundo hormônio é a ocitocina, que é responsável pela ejeção do leite pelos ductos mamários, ok? Então, prolactina, produção, e ocitocina, ejeção. Então, o que vai acontecer? Quando a criança suga de forma correta, com a pega correta, quando está tudo certinho, tudo encaminhado. Então, quando há o estímulo da sucção, o que vai acontecer? A prolactina vai dizer, eita, preciso produzir mais leite. Essa criança está mamando, preciso produzir mais leite. Então, ela começa a subir a prolactina para poder o quê? Subir a produção de leite, tá? E ao mesmo tempo, o que acontece? Amamentar é um ato de prazer, tá? Claro, se a pega não foi correta, vai doer para dar de mamar, né? Então a gente precisa organizar tudo isso. Mas digamos que tá tudo certo, o que vai acontecer? É um ato de prazer. Então, um ato de prazer faz o quê? Faz a liberação da ocitocina, que é quem ejeta o leite. Então, a ocitocina é o hormônio do prazer, tá bom? E aí ela vai atuar com a forma do prazer, ela vai atuar liberando o leite.
tá? Estímulos como olhar da criança para a mãe, choro, tá? Tudo isso leva a um estímulo também de ocitocina para que haja a ejeção do leite. Já por outro lado, emoções, né, como insegurança, estresse, falta de apoio, cansaço, desconforto na mama, né, então uma pega incorreta, por exemplo, né, todos esses problemas, todos esses sentimentos negativos levam ao quê? A diminuição da ocitocina. A ocitocina é o hormônio da felicidade. Então, se você está inseguro, se você está preocupado, se você está estressado, o que vai acontecer com a ocitocina? Ela vai diminuir, tá certo? E aí, do mesmo jeito, diminui o quê? A ejeção do leite, tá? E se diminuir a ejeção do leite, o que vai acontecer? O cérebro, que não é bobo nem nada, vai pensar o quê? Não tá saindo leite. Então, a criança acho que não tá mamando. Então, se não tá mamando, eu não vou produzir mais tanto leite, né? Porque se eu produzir muito leite, essa mama vai encher, vai gerar problemas para a mãe, e aí pode gerar até uma mastite, e aí, não, então eu vou começar a produzir menos leite. Então, o que acontece? Libera o fator de inibição da lactação. Ao invés de você estar com a prolactina produzindo lá em cima, a ocitocina liberando lá em cima, o que vai acontecer? Vai ser começado a produzir o fator de inibição da lactação. E aí, isso é um grande começo para um desmame precoce, tá? O que eu costumo dizer é que o seguinte, a amamentação, ela não é um processo mãe-bebê. Não é. Ela é um processo família. Por quê? Porque a rede de apoio dessa criança tem que ser composta pela mãe, pelo pai, pelo avô, pela tia, pelo pediatra, pelo obstetra. Então, isso é uma rede de apoio para a amamentação, tá certo? Então, por exemplo, um dos fatores que leva, né, a esse desmame é o estresse, tá? Então, o estresse. E o que acontece? A gente sempre orienta que nesses primeiros meses a criança vai mamar mesmo. Ela vai acordar de madrugada e vai mamar, ela vai dormir uma horinha e vai mamar, ela vai mamar o tempo todo, tá? E é o quê? É livre demanda, ponto. Então ela quis, você vai dar, tá? Mas nos momentos que ela tá dormindo, o que a mãe tem que fazer? A mãe tem que descansar também. Então a gente sabe que a mulher tem roupa para lavar, a mulher tem louça para lavar, a mulher tem comida para fazer. Cadê a rede de apoio dessa mãe? Tá? Cadê o pai ali fazendo o almoço? Cadê a avó lavando as roupinhas do bebê para essa mãe descansar? Tá? Amamentar exige da mãe. Amamentar cansa, é exaustivo, é uma dedicação profunda, tá? São os nutrientes que estão indo da mãe pro bebê. Então, assim, amamentar não é um binômio mãe e filho. Amamentar é uma rede de apoio para essa criança, tá? Então, todo mundo tem que estar envolvido na hora da amamentação. Todo mundo que mora na mesma casa tem que estar envolvido com essa mãe bebê, tá? Tem que estar envolvido com esse momento, porque esse momento vai passar. Mas até ele passar, a gente precisa passar ele, viver ele sobre uma rede de apoio. Ok? Então, gente, esse é o primeiro vídeo, tá? Falamos aí sobre a introdução, né, ao gosto dourado, as vantagens do aleitamento materno. Espero que tenha ficado claro para vocês quais são as vantagens do aleitamento materno na vida das nossas crianças, tá? E me perguntaram, né, na época que eu estava produzindo esses vídeos, né, produzindo os textos pra gente fazer esses vídeos, me perguntaram como fazer para aumentar a produção de leite. Isso é uma grande dúvida, né? Aquela coisa do meu leite é fraco, meu leite é pouco, né? Então, isso vai ser discutido quando a gente falar sobre os problemas da amamentação, tá bom? E aí a gente fala sobre isso bem direitinho. Mas eu já quis introduzir aqui alguns pontos importantes, né? Que a gente precisa desses hormônios atuando de forma positiva para que a gente tenha uma amamentação eficaz, ok?
Foi um prazer estar com vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo, tá? Deixa seu comentário, vamos conversar. Vamos iniciar nossas discussões sobre a amamentação. Quero todo mundo aqui bem informado sobre esse assunto, tá? Tô me doando ao máximo nesses vídeos para que a gente possa tirar mitos da nossa cabeça, tá bom? E no mais é isso. Quarta-feira a gente se vê de novo nesse canal. E até lá!